Boa tarde, abençoada e abençoado do Senhor. Vamos fazer a oração da tarde, a leitura da Bíblia, continuando, né? Lendo um pedacinho da Bíblia por oração, por devocional. Sexta-feira à tarde, né, irmãos? Nossa oração de sexta-feira sempre é por libertação, né? Prepare o seu copo com água aí, uma garrafa com água, para a gente consagrar a Deus, tá bom? Nós estamos no capítulo 21 do livro de Êxodo, versículo 33. Deus está dando ao povo no deserto os estatutos, as leis de Deus. E está escrito assim, irmãos: se alguém abrir uma cova, ou se alguém cavar uma cova, e não tomar cuidado de cobrir, de avisar as pessoas, e nessa cova cair um boi ou um jumento, o dono da cova pagará. Veja como a lei de Deus é firme. Pagará em dinheiro ao seu dono, né? E o animal caiu, não dá para resgatar porque ele caiu na cova, tá? Se o boi de alguém ferir o boi do seu próximo e este morrer, então se venderá o boi vivo e o dinheiro se repartirá. Deus, ele está sempre, irmãos, dando mandamentos de justiça para as pessoas, fazendo justiça entre as pessoas, não tendo impunidade. A Bíblia não tem impunidade. Escreva aqui embaixo: na Bíblia não tem impunidade. Pode escrever. Você precisa saber disso. Hoje no mundo o que mais se vê é impunidade. A pessoa mata uma pessoa, não acontece nada, não é? Tanta impunidade. A pessoa rouba o celular de uma pessoa, não tem impunidade, não é? Até o presidente da República disse que não precisa fazer nada. A pessoa vai trocar aquele celular por droga, por cocaína, mas ele disse que não é para fazer nada. O que está errado, irmão, se chama impunidade. Palavra de Deus na Bíblia, escreva aqui: na Bíblia não tem impunidade, tá? Se alguém roubar um boi ou uma ovelha e vender, pagará 5 bois por isso. Veja o que Deus está falando. Se a pessoa roubar um boi ou uma ovelha e for descoberto, ela pagará 5 bois por isso. Isso é fazer justiça com o outro. Se o ladrão for pego roubando e ele for ferido e morrer, o que o feriu não será culpado do seu sangue. Por quê, irmãos? Veja como é. Irmãos, isso aqui é Deus falando. É o caráter de Deus. A pessoa, ela tem que pensar 1000 vezes antes de roubar alguma coisa de outra pessoa. Ela tem que pensar 1000 vezes. Deus está falando: se o ladrão for roubar e for pego roubando, e ele for ferido, e ele morrer, o que o feriu não terá culpa nenhuma de sangue. Por quê? Culpa do ladrão que foi roubar outra pessoa. Não tem impunidade. A lei de Deus é dura com ladrões, assassinos, malfeitores, é dura. A lei de Deus é a lei dos direitos humanos para os humanos direitos. Quem quer viver na terra tem que viver direito, não pode ser ladrão. Porque Deus não tem pacto, não tem aliança com ladrão, com nada. Essa é a Bíblia, irmãos. O ladrão, se não ferir, né? Se só roubar, o ladrão fará a restituição total. E se ele não tiver com que pagar, ele será vendido como escravo pelo seu furto. Veja como a lei de Deus é dura. Isso é justiça, irmãos, com quem tem a propriedade privada. A Bíblia, ela protege a propriedade privada, os bens de cada um. O seu celular é seu, irmão, sua casa, seu carro, ninguém tem que roubar. Se roubar, vai pagar por isso. Isso é a lei de Deus.
Você escreveu aí já? Na Bíblia não tem impunidade. Se o furto for achado na sua mão, seja boi, seja jumento, seja uma ovelha, o que for, pagará o dobro. Pagará o dobro. Se alguém fizer pastar o seu animal num campo ou numa vinha e largá-lo para comer no outro campo, o melhor do seu próprio campo e o melhor da sua própria vinha restituirá. A Bíblia, ela defende a propriedade privada, irmãos. Aqui Deus está falando assim, ó, a pessoa tem uma vinha, tem um campo, e o outro também. Ele não pode pegar o animal dele e mandar comer na vinha do outro lá, né? Ah, vou mandar meus boi comer na vinha do outro lá, ué, vai dar um prejuízo para o outro. Deus está falando, vai ter que restituir o outro. Isso é justiça. A propriedade é privada, é do outro, não é para ninguém invadir. Se a vinha pegar fogo, pegar nos espinhos, queimar o trigo, a seara, aquele que acendeu o fogo pagará totalmente para o que é o dono da vinha queimada. Restituirá em dinheiro, pagará. É assim a lei de Deus. E deveria ser assim até hoje. Se alguém der ao seu próximo dinheiro ou bens para guardar, e isso for furtado da casa do homem, o ladrão, se for achado, pagará por isso. São leis, irmãos, de Deus. Ah, se elas fossem cumpridas. Pessoas pensariam 1000 vezes antes de roubar alguma coisa de alguém. O que é do outro é do outro, é propriedade privada. Deus respeita muito a propriedade privada, irmãos. E tem alguns aí que não respeitam, que vivem no comunismo aí, socialismo, que quer tirar o que é dos outros para dar para o Estado. Não. Propriedade privada é um dos direitos inalienáveis do homem. E a Bíblia, Deus protege a propriedade privada sua, seus bens, sua casa, seu carro. O que você tem é seu, propriedade privada sua, e ninguém pode mexer. Se o ladrão for achado, então o dono da casa o levará aos juízes, para ver se ele não colocou a mão nos bens do seu próximo. Veja o respeito de Deus aos bens do próximo. O que é do próximo é dele, propriedade privada dele. Sobre todo negócio fraudulento, boi, jumento, gado, roupa, coisa perdida, tudo, a causa de ambos será levada ao juiz. Aquele a quem condenarem os juízes pagará em dobro o seu próximo. A pessoa que fraudar, irmãos, que der golpe no outro, pagará em dobro, Deus está falando. Não tem impunidade. Aqui no Brasil, onde for, assina um papel na delegacia e vai embora para casa. Não. Tem que pagar o que fez, tem que pagar o roubo. Sabe? Tem que pagar o carro, tem que pagar os bens. É assim que é feito. Então haverá um juramento do Senhor de que não pôs a mão nos bens do seu próximo. Se o seu dono aceitar, o outro não restituirá. Mas se de fato lhe tiver sido furtado, vai pagar tudo ao dono. E se alguém, veja o que está escrito, e se alguém pedir emprestado a seu próximo algum animal, e o animal for danificado, ou acontecer alguma coisa, for morto, não estando presente o dono, tem que pagar ao que pediu emprestado. Né? É como carro, irmãos. Tem pessoas que pedem carro emprestado, né? Carro não se empresta, né, irmãos? Mas tem pessoas que pedem o carro emprestado. Aí ele vai sair, bate o carro. Depois ele traz o carro batido e fala, ó, bateu o carro. Não, tem que pagar o carro.
É isso que Deus está falando. Isso é justiça, irmãos. Isso é justiça. Tem que pagar o carro. E se alguém enganar uma mulher, uma virgem, que não for a sua esposa, e se deitar com ela, certamente terá que a tomar por mulher, por esposa. O que Deus está falando? Proteger as virgens. A proteção das virgens. Ah, pastor, nem existe virgem hoje no mundo. Existe sim, irmãos. E mais ainda, a lei de Deus está aqui. Se isso fosse cumprido, não estaria essa balbúrdia que é hoje no mundo aí. Essa prevaricação, tudo. Tá tudo errado ou não tá? De acordo com a lei de Deus. Se seguisse a lei de Deus, não seria mais certo? Eu vou até fechar nesse aqui para você ter uma ideia. Tá escrito assim, ó. No 18. Olhe a lei de Deus. A feiticeira não deixarás viver. Irmãos, tem uma coisa que Deus abomina, é a bruxaria, é a feitiçaria. Naquela época, irmãos, não poderia existir feiticeira em Israel, nem feiticeiro, certo? Deus abominava a bruxaria, a feitiçaria. Então, é a lei de Deus, irmãos. Deus não queria feitiçaria, bruxaria em nenhum lugar de Israel. E assim é na sua vida hoje. Deus te protege, você, seus filhos, sua família, de toda bruxaria, de toda feitiçaria. Em nome de Jesus. Vamos orar. Você escreveu aqui o que eu pedi? Escreva. Na Bíblia não tem impunidade. Deus não gosta, a impunidade. Deus não protege a impunidade. Quem fez, paga pelo que fez. Até com a pena de morte, irmãos. Mas paga pelo que fez. Não é para ninguém roubar o que é dos outros. Não é para tirar o que é dos outros. O patrimônio de um é dele. Os bens são dele. Ele conquistou. Deus deu a ele. Então ninguém pode roubar, fazer nada. Você que está aqui a primeira vez, se inscreva no canal. Você quer acompanhar a leitura da Bíblia? Nós estamos acompanhando as leis de Deus. Capítulo 22 do livro de Êxodo, tá bom? Meus irmãos, ontem a Poliane falou comigo, a Poliane Francisca, minha querida, Deus te abençoe. Mandando oferta dela, né, para Arca da Aliança. Nós vamos continuar, você sabe disso, não é? Você quer o ano de 2025, sua família continuar na Arca da Aliança, recebendo as orações, tá bom? Foi uma bênção, irmãos. Terminamos 2024 com tantas pessoas abençoadas. Então já envie, tá bom? A sua oferta, o seu dízimo da Arca da Aliança, o seu voto de Jacó, prevalecer com Deus, não é? O seu dízimo, principalmente de 2025. A palavra de Deus diz assim: se as primícias são santas, o restante também é. Irmãos, se as primícias, Deus estava falando espiritualmente de Abraão, Isaac e Jacó. Então Deus estava falando, se as primícias são santas, Abraão, Isaac e Jacó eram 3 homens santos, a nação de Israel, o povo de Deus, também é. Porque descenderam todos de Abraão, Isaac e Jacó. E espiritualmente também, você é filha e filho de Abraão. Então, o seu pai Abraão era um homem santo, um homem separado para Deus. Logo, você é também. Isso no mundo físico tem a ver, irmãos, com os nossos bens, com tudo que nós temos. Por isso que nós temos a campanha das primícias agora, sempre no comecinho do mês. Porque quando você separa a sua primícia para Deus, o seu dízimo, a sua oferta, você está santificando todo o restante. Porque se a sua primícia é santa, ou seja, separada para Deus,
o restante também é santo. Você entende? São revelações de Deus na Bíblia. Só as pessoas que são dizimistas, ofertantes, que entendem isso. Quando você separa o seu para Deus, você separou, todo o outro restante será abençoado. Ó Senhor, aqui está a minha primícia, o meu dízimo, a minha oferta, o meu voto. Você está santificando todo o restante do seu dinheiro, a sua aposentadoria, os seus benefícios, o seu faturamento da empresa, as suas vendas. Você está santificando tudo, você entende? Se a primícia é santa, o restante também é. Então você já sabe, aqui embaixo tem as contas do ministério, tem tudo. Faça o seu dízimo na sua oferta. E comece o ano santificando tudo que você tem. Através do seu dízimo, da sua oferta, do seu voto. Senhor meu Deus e meu Pai, em nome do Senhor Jesus Cristo, estamos começando um ano novo, Deus. 2025. Seja com a tua filha e o teu filho. Abençoa deveras, demais, Pai. A casa dele, os filhos, os netos. Abençoa cada dia mais. A primícia deles, meu Deus. O voto, o dízimo é santo. Logo, o restante do dinheiro deles, o restante das finanças deles, também é. Em nome de Jesus. Eu declaro que 2025 será o ano, meu Deus, da colheita, o ano da prosperidade dos teus filhos, o ano da saúde. Oh, meu Deus. Abençoa, protege. Nós estamos aqui seguindo a leitura da Bíblia todos os dias, sendo abençoados e transformados pela tua palavra, em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Deus abençoe, minha querida, meu querido Pai. Consagra o copo com água da tua filha, do teu filho, a garrafa com água. Assim que eles beberem, sejam cheios do teu poder e do teu Espírito Santo. Pode beber, minha querida, meu querido. Eu volto às 10 da noite, tá bom? Com mais um pedacinho da Bíblia, mais um devocional com Deus. Esteja firme nesse ano de 2025 aqui nas suas campanhas, no seu devocional, tá bom? Um grande abraço, beijo grande no seu coração. Deus abençoe grandissimamente você. Você tem a grandeza de Deus dentro de você. Seu amigo, seu pastor, Jorge Motiva.